O Canadá é um país super bem falado e super bem visto por todo mundo. Agora você sabe quais seriam as razões para não morar no Canadá? Então continua assistindo o vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Então, gente, eu fiz uma lista com 10 itens. Alguns itens eu mesmo, coloquei. São coisas que eu não gosto no Canadá. E alguns itens são itens que outras pessoas, amigos, e até mesmo os canadenses comentam como pontos negativos sobre o Canadá. Então, apesar de muita gente falar sempre as coisas boas, é importante que a gente também esteja preparado para as coisas que não são tão boas assim. Porque tudo na vida, gente, tem o lado bom e o lado ruim. E quanto mais preparado você estiver para a parte difícil, mais fácil vai ser sua adaptação. Então eu vou mostrar para vocês quais são os principais itens, que fazem algumas pessoas detestarem o Canadá. O primeiro item é um item que eu selecionei e que com certeza várias pessoas vão falar sobre isso, que é frio. Frio é uma realidade canadense, não tem para onde correr. E é uma coisa que até os próprios canadenses não gostam em relação ao Canadá. Existem algumas cidades com um clima mais ameno, como é o caso de Vancouver, mas ainda assim é frio. Para quem nunca sentiu frio na vida, vai ser uma experiência única. Eu posso dizer isso por experiência própria. O segundo item também é um item que eu selecionei, que é a distância da família e amigos. Se você vem com o seu cônjuge, filhos, ameniza um pouco, mas para aqueles que vêm sozinho, isso fica um pouco mais difícil, porque aí realmente você vai chegar num país diferente, que você não conhece ninguém e que você não tem a sua família ali para te dar aquele suporte. Então, isso é realmente bem difícil e muitas pessoas elencam esse item como uma das razões para não morar no Canadá e para voltar para o Brasil. Pode parecer que isso não é importante, mas quando você está em outro país e você percebe que você não tem aquelas pessoas, familiares próximas de você, você começa a ver como isso é importante na sua vida e você até começa a dar mais valor, aquele seu primo chato, aquela reclamação da sua mãe, porque você realmente vai sentir falta disso. O terceiro item que algumas pessoas apontam, esse item particularmente eu não acho um motivo para não morar no Canadá, mas muita gente acha que esse é um motivo, é eu ter que falar inglês. Por que eu não acho que isso é um motivo? Porque eu acho que se você se propõe para ir para um outro país em que a língua é o inglês, você tem que ter isso em mente que você vai ter que falar inglês. Só que muita gente decide mudar, pro Canadá sem falar nada de inglês, tipo zerado. Então, assim, para essas pessoas a realidade vai ser assim bem difícil, bem complicado, porque para quem já fala um pouco, já tem uma certa fluência, acaba tendo uma certa dificuldade por não ter aquela vivência, aquele costume, vamos dizer assim, de falar inglês. Imagina para quem, tá zerado, não sabe nada. Então isso acaba realmente sendo um motivo para não morar no Canadá. Então a minha sugestão é: tente melhorar o seu inglês o máximo possível antes de vir para o Canadá, para que você não seja surpreendido por essa realidade. O quarto item apontado como item para não morar no Canadá é a questão da incerteza, de não conseguir renovar o visto ou de fazer algum erro em relação à estratégia de imigração. Então, algumas pessoas apontam isso como motivo para não vir para o Canadá, porque querendo ou não, a partir do momento que você decide vir, você já começa a investir dinheiro, e não é pouco dinheiro, é uma quantia considerável. Mas eu acredito que com um bom planejamento e uma estratégia correta, você consegue reduzir bastante essa incerteza e essa insegurança. Quinto motivo para não morar no Canadá: comida. Eu não tive esse problema. Pelo contrário, eu até acho que isso é legal, assim, o Canadá tem uma diversidade gastronômica assim impressionante. Você encontra comida do mundo inteiro. Só que eu tenho vários amigos que detestaram isso, detestaram alguns tipos de comida. Particularmente eu não considero um motivo, mas eu elenquei porque nas minhas pesquisas muita gente falou desse ponto, então eu achei importante comentar com vocês. O que eu acho em relação à comida é que realmente tem umas comidas assim um pouco, exóticas, bem diferentes da nossa, mas
você pode cozinhar em casa, então você diminui esse problema. Mas esteja preparado para ter várias experiências gastronômicas diferentes. Sexto motivo para não morar no Canadá, para não vir para o Canadá, seria a questão das amizades e da maneira como se relacionar. Eu não tive nenhuma dificuldade de fazer amizade e me relacionar, pelo contrário, né? Mas vamos falar das dificuldades que algumas pessoas, né, têm em relação a fazer amizade e se relacionar no Canadá. O canadense, ele é muito educado e ele é muito prestativo, mas ele também é um pouco reservado. Então acaba que às vezes eles têm aquela coisa de fazer grupos de amizade, que são pessoas que se conheceram desde o colégio e aí continuam sendo amigos para a fase adulta e tal. E às vezes esses círculos são um pouco fechados e eles acabam não deixando que pessoas de fora, né, entrem nesse círculo. Além disso, a vida corrida, né, de quem está vindo como imigrante faz com que você tenha poucas oportunidades de se relacionar com as pessoas. Existem alguns macetes para fazer amigos e se relacionar no Canadá. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, então eu acho importante, quem sabe, falar um pouco da minha experiência com relação a isso para vocês, se vocês gostarem. Comenta aqui nesse vídeo se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre como fazer amizade e se relacionar no Canadá. Sim, mas voltando. Então, algumas pessoas acham que os canadenses são bem reservados e frios em termos de amizade. E essas pessoas acham difícil conseguir conquistar, né, a amizade e a confiança. Então, isso acaba sendo, né, um motivo para não morar no Canadá, para não vir para o Canadá. Sétimo motivo para não morar no Canadá seria a questão de regras sociais diferentes. Então, uma das coisas que muita gente aponta e que eu nem sabia que isso era tão importante para tanta gente é a questão de, por exemplo, bebidas. No Canadá não é permitido bebida em locais públicos, então você não vai poder beber em parques, em praças, praias. Você precisa beber ou dentro dos bares, né, ou dentro das casas de festa, das casas noturnas, dos pubs, mas não em locais públicos como parques e praia. E para o brasileiro isso é um pouco diferente, porque a gente está acostumado, né, a fazer aquele churrasco, né, ir pra praia e tomar cerveja, ou sei lá. Para algumas pessoas, essas regras sociais são pesadas demais. A outra coisa que também foi apontada em relação a essas regras sociais é a questão das festas, que terminam muito cedo. Então, só é permitido vender bebida alcoólica, se não me engano, até as 2 horas da manhã. Então, acaba que basicamente quase todos os bares e casas noturnas e festas e pubs, né, boates, eles fecham em torno de 2 a 3 horas da manhã. E para os, né, baladeiros brasileiros, isso é o fim da picada, né, o cúmulo, acabar tudo tão cedo, porque todo mundo quer virar à noite. Oitavo motivo para não morar no Canadá: multiculturalidade. Quase que eu não consegui falar. Enfim, o fato do país ser multicultural. Tem muita gente que não se adapta a isso, porque quando você está num contexto, né, multicultural, em que você tem pessoas do mundo inteiro, acaba que você pode passar por algumas situações constrangedoras ou até, né, cometer algumas gafes. Então, as pessoas acham muito desconfortável estar em um ambiente com pessoas de países diferentes, porque aí elas não sabem como se comportar. Só um parênteses, eu acho isso super bacana. Mas enfim, voltando. Então tem gente que passou por situações como, por exemplo, a gente tem aquela coisa de apertar a mão e dar beijinho no rosto, e em algumas culturas isso não é permitido. E acaba que a gente, por ser muito espontâneo, age, né, no impulso e acaba cometendo essas gafes. Então, algumas pessoas acham que acaba sendo muito chato, porque você tem que ficar o tempo todo se policiando sobre o que fazer para não, né, constranger ninguém, não se constranger também. Então, isso foi apontado como um motivo para não morar no Canadá, a questão de choque cultural, né? Dificuldade de encontrar emprego. Então, eu considero realmente esse um item sério e um item importante e que realmente causa um impacto grande, que é a dificuldade de encontrar emprego. Então, apesar de muita gente achar que você chega no Canadá e já vai ter um emprego esperando, né, e que você, na hora que botar seu currículo, vai estar chovendo de empregador, não é bem assim. Até porque para manter a sua estratégia, né, e para
que você consiga, no final de tudo, aplicar para o seu visto de residência permanente, você precisa conseguir certos tipos de trabalho. Então não adianta querer fazer qualquer coisa e no final ter que voltar para o Brasil porque você não consegue aplicar para o seu visto, no caso daqueles, né, que estão querendo aplicar para o Canadian Experience Class. Então tudo tem que fazer parte de uma estratégia, né? Tem que ser bem pensado. E para aqueles, né, que têm empregos muito bons no Brasil e que têm cargos altos, né, no Brasil e que decidem ir para o Canadá para recomeçar, isso acaba sendo mais difícil ainda, porque às vezes você tem que abrir mão, né, daquele seu status, daquele seu cargo alto e começar de um cargo mais baixo. E querendo ou não, isso mexe um pouco com a questão da realização pessoal e profissional da pessoa. Então acaba sendo um motivo para não vir, para não morar no Canadá, né? A questão do emprego e às vezes de você ter que abrir mão daquele sua posição alta para começar tudo de novo do zero. Porque você está entrando num novo país, né, num novo contexto, em que você não tem um histórico profissional e que você vai ter que construir esse seu histórico profissional. Então, esteja preparado para essa dificuldade, esteja preparado para recomeçar. E o 10º item que eu vou trazer para vocês como motivo para não morar, para não vir para o Canadá, é a questão da depressão. E, gente, isso é também um tópico muito sério. E ele é uma decorrência de basicamente todos os outros que eu falei anteriormente. Então, o fato de talvez você não conseguir fazer amigos, porque você não tem um inglês, não se sente confiante, o fato de você estar longe da sua família, o frio, né, a falta de sol, o fato de você ter que mudar de emprego, ter que começar tudo do zero, isso tudo pode, né, gerar várias alterações emocionais e causar depressão. Vocês têm que estar preparados para todas essas variáveis, para todas essas coisas, para que vocês não caiam num quadro de depressão. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu espero que esse vídeo ajude vocês na tomada de decisão, né? Seja ela vir ou não vir para o Canadá. Caso vocês queiram outros tópicos ou outros assuntos, deixem um comentário aqui nesse vídeo. Terei o maior prazer em fazer o vídeo para ajudar vocês. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e me seguir no Instagram no endereço @rumointercâmbio. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Até a próxima e bye!